Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta segunda-feira, dia 22 de dezembro. Ibovespa terminou o dia com alta de 0,95%, puxado principalmente pela alta da última hora de pregão de 1,31%, ou seja, antes disso estava em queda. E aí conseguiu na última hora de pregão ganhar um pouco de força, caminhando para cima dos 50 mil pontos, patamar que a gente já tinha comentado de provável teste. Agora as próximas resistências ou desafios na faixa dos 50.500 pontos. E depois em torno de 51.200. Então são os principais desafios. Olhando aqui de maneira assim, vamos falar em termos de probabilidade, seria menos provável a gente ver o Ibov nessas duas últimas semanas do ano conseguir voltar para cima dos 52 mil pontos. Pode vir a bater na faixa aí dos 51.200, mas de maneira geral, olhando o Ibov como uma média, o movimento de repique de alta, de uma correção, a primeira correção, ele já basicamente aconteceu. Ele aconteceu no sentido de não é que não vá mais aqui para cima, mas a relação risco-ganho de entrar comprando aqui na média, ou seja, a maioria dos ativos, torna-se não tão favorável, ou seja, pegar aqui e botar um risco de 1 para buscar um objetivo de 3 em termos de proporção. Não é algo tão interessante. Então, o que fica mais aqui, depois de um movimento de subida e de correção de alguns ativos que ainda continuam em tendência de baixa, seria um pouco mais para buscar venda a partir desse momento. O lado negativo é só essa questão das duas semanas aí, um pouco mais, de menor volatilidade, de menor giro financeiro, umas semanas quebradas, essa de Natal e do Ano Novo. Mas, de qualquer forma, segue o Ibov ainda apontando para cima. Alguma sinalização de reversão dessa subida aqui. A primeira sinalização de reversão seria, por exemplo, abrir caindo, fechar aqui uma primeira hora de pregão já anulando esse candle aqui, ou seja, voltar a fechar aqui para baixo dos 49.480 pontos. Já seria um primeiro sinal negativo, seguido de nova mínima. Isso aumentaria a chance de iniciar um movimento até de baixa no gráfico diário aí do Ibovespa. E caminhando aqui para cima, os tetos já cheguei a comentar, para quem está comprado começar a usar um stop de proteção mais curto, que pode trazer aí um movimento de correção logo na sequência, ou mesmo um movimento mais lateral aí nessa faixa dos 50 mil pontos. PETR4, Petro subiu, alta de 4,98%, teve uma boa primeira hora de pregão de 3,15% já de alta, só na primeira hora, e travou, e só na última hora de pregão, assim como vários outros ativos, chegaram a andar aí subiu mais 3,1% depois de ter caído. Então o ativo fechou aqui proporcionando um leve pivô de alta no gráfico de 60 minutos, apontando até para o rompimento desse candle aqui dos 10,35, que aumentaria a chance dessa correção aqui prosseguir. Agora, assim como eu comentei do Ibovespa, se a Petro gera aqui alguma sinalização de baixa, fecha uma primeira hora abaixo dos R$10 e gera nova mínima, seria um primeiro ponto de fazer uma venda a favor da tendência do gráfico diário e do gráfico semanal. E o stop poderia ficar aqui em cima da máxima do topo que ela atingiu. É uma alternativa. Uma outra venda um pouco mais cautelosa, perdendo a mínima do pregão de hoje, 9,71 seria a venda em cima da Petro. E acima desse patamar aqui de 10 e 18 principalmente, gerando fundo ascendente no gráfico de 15 minutos, seria uma alternativa de day trade na ponta compradora em cima da Petro. Vale 5, mais esticada para cima, já gerou um bom repique de alta, vai trabalhando em cima no patamar aqui de antigo fundo, antigo suporte, agora funcionando como resistência, montou um candle de baixa, 0,69%, mas é um ativo que para trabalhar na venda de swing trade não me animaria muito, porque a forma como esse movimento veio aumenta a chance do movimento contrário não ser muito forte e de ter em um fundo ascendente. Então eu ficaria mais interessado em aguardar algum recuo do papel para planejar alguma compra a favor de um fundo ascendente em termos de compra de swing trade na Vale 5. Mas para day trade, para venda, ela também ficaria interessante, montando aqui um topo descendente no G60, fechando aí para baixo dos 18,63, principalmente aqui perdendo esses 18,46, traria uma expectativa de um movimento de baixa no gráfico diário e aí, consequentemente, chance melhor para fazer day trade através de topo descendente no gráfico de 15 ou 10 minutos. Próximos papéis, JBSS3, pregão muito ruim, a gente via na ponta compradora no papel, caiu 8,67%. Eu saí dessa posição em 11,90 no preço da entrada. Eu cheguei a postar isso, eu
encerro as operações, ou executo as operações, ou encerro as operações escrevendo lá dentro do Investmania. Então, no momento que a ação perdeu aqui, vou jogar no gráfico de 15 minutos para ficar mais claro, já vinha com alguns pregões amarrados, né? Vou jogar aqui voltar para o gráfico diário, já vinha com alguns pregões amarrados, já estava entrando no 4º dia de operação e a ação não deslanchava. E aí eu passei a monitorar de perto através de um gráfico intraday. Aí ela abre com gap de baixa, fecha abaixo do fundo anterior, faz nova mínima, encerrei a posição logo na sequência, já na faixa de 11,90, porque veio até um pouco mais rápido o movimento no candle seguinte. Então encerrei até um pouco mais abaixo aí do que seria 11,96 ao perder essa mínima. Então a operação encerrada basicamente no 0 a 0, apenas eu lanço como perda porque há os custos operacionais, então eu lanço como perda no meu controle de operações que está compartilhado com todos. Lame 4, seguimos na ponta compradora, essa também já tem um certo tempo aí dentro dessa operação, ela andou um pouco mais do que a JBSS3, nesse momento 16,48, o objetivo é 16,70, numa relação 1:3, mas é um papel que também, se gerar algum sinal contrário aqui, principalmente perdendo a mínima do pregão de hoje 16,14, é uma grande chance de eu encerrar essa posição comprada, ou seja, colocando aí o lucro no bolso parcial, um objetivo parcial dessa operação dela. Mas dentro do cenário que ela está montando aqui, aumenta até a chance de chegar ao objetivo traçado nessa operação. E aí, dentro do que eu comentei de olhar ativos que estão ainda em tendência de baixa, não geraram nada tão relevante ainda para cima, são papéis que pelo G60 montaram aqui uma tendência de alta, que eu vou comentar agora, montaram uma tendência de alta. Então, para compra, só se for um pouco mais para day trade em diversos papéis, tentando atuar através de fundos ascendentes, um gráfico de 10 ou 15 minutos seria o mais interessante, principalmente respeitando a zona de suporte. Então aqui no gráfico da Nato 3 a tendência é de baixa no curto prazo. Gerou um recuo, uma correção dessa última pancada aqui para baixo, que tinha tido uma correção no tempo, caiu forte, gerou uma correção. Se ela perde a mínima do pregão de hoje, seria uma das alternativas para venda. Eu até cheguei a recomendar a venda se ela perdesse a mínima da sexta-feira, mas ela terminou ganhando força aqui para cima depois da primeira hora de pregão. Agora, se ela resolver não andar muito e voltar aqui para baixo perdendo 30,99, seria uma chance de fazer uma venda de swing trade. HGTX3 da mesma forma, vem dentro de uma tendência de baixa, fez uma bela pancada aqui, tentou subir, caiu, a correção foi pequena, agora vai fazendo uma correção um pouco maior, também se voltar aqui, dependendo da forma como voltar para baixo de 20,35, possibilidade de venda de swing trade a favor da tendência. CSAN3, COSAN, da mesma forma, não consegue um repique aí muito forte, ou seja, esses ativos dizendo mais fraco do que até o próprio Ibovespa, mais fraco do que a média, e dependendo também dessa saída de uma congestão aqui no G60, a perda aqui dessa região, seria uma alternativa de trabalhar na ponta vendedora. Se for para a ponta compradora, tentando pegar no movimento que se estenda até essa região desses dois fundos, daria uma opção de aguardar pelo menos um fechamento mais forte para cima dessa região aqui, fazendo um pouco mais a questão do day trade, para cima aqui dos 28,10 e seguido de nova máxima para buscar alguma compra de day trade nesse ativo. Mas swing trade, a minha preferência é por venda. E para a gente aqui, quase encerrando, BBAS3, nesse mesmo sentido, essa ganhou um pouco mais de força, veio aqui para cima até do fundo anterior, mas dependendo do que ela sinalizar a partir do próximo pregão, em vez de caminhar para cima, gerar um sinal um pouco mais forte para baixo, fechando para baixo aí dos 24,12 em uma determinada hora de pregão, também abre chance de uma venda em BBAS3, Banco do Brasil. MRV3, MRV Engenharia, também ativo em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, correção dentro de uma tendência de baixa, a perda da mínima do pregão de hoje também me chamaria atenção. Poxa, Dalton, mas ela não fechou com alta de 2,03, rompendo aqui uma resistência no G60? Foi, mas se ela abrir caindo, abre-se a chance de fazer essa venda se ela perder essa mínima do pregão de hoje. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.